Fala galera do YouTube, e aí, tudo beleza com vocês? Tudo na paz? Como eu prometi no último vídeo, eu vou estar ensinando como começar a configurar e já começar a usar o SMK25. Eu vou te mostrar como faz para poder baixar o software de configuração dele no site da MVAV e também como começar a usar ele no Reaper. Eu pessoalmente não uso o Reaper, eu uso o Studio One, mas o Reaper, como é um DAW que a maioria usa por ser gratuito, eu vou estar ensinando a usar nele. E nos vídeos posteriores, de acordo com que vocês forem me pedindo aqui nos comentários, eu vou estar ensinando a usar ele em outras DAWs também. Então, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, conectar o seu controlador ao seu computador via cabo USB. Pronto, conectado. Depois nós vamos aqui no Google e digitamos aqui MVAV. Vai aparecer esse site aqui, que é o site da MVAV, a empresa que produz esse controlador. Clicamos, vamos aqui em Download, PC Software, e vai aparecer essa segunda opção de download aqui, MIDI Switch, Windows OS, Mac OS. Aí aqui, ó, ela tem suporte para o SMK25, a versão 2, a versão mini. Aí você vai baixar aí para o seu sistema. O meu é o Windows, eu já baixei, está aqui na minha área de trabalho. O arquivo vai vir no arquivo zipado, você vai precisar do WinRAR para poder estar extraindo. E você extrai para qualquer lugar aí no seu computador, abre a pasta e vem aqui nessa opção MIDI Switch. Vai abrir essa tela, conectado, vai ligar o botão on/off. Logo na tela já vai aparecer a opção de conectar. Clicou em conectar. Se der erro, você vai fechar, como deu para mim aqui, fechar e abrir de novo. Aí o software vai estar reconhecendo melhor o controlador. Você desliga, abre de novo. Comigo deu alguns erros, aí eu desconectei o cabo, conectei de novo, liga ele novamente, vai abrir essa tela. E a primeira coisa que você vai notar aqui embaixo são essas numerações Note aqui, ó. Essas numerações nunca podem estar iguais. Por quê? Se elas estiverem iguais, cada tecla que você tocar, ela vai repetir se você tocar outra tecla. Vai, por exemplo, você teclar um Dó, esse Dó vai repetir mesmo em outra tecla. Então os números aqui devem estar sempre diferentes. Eu vou deixar um link na descrição que você vai baixar um arquivo, vai vir aqui em presets e importar essa configuração por aqui. Você vai achar o arquivo, a pasta onde você baixou, é só clicar nele, abrir, importou, as configurações vai estar certinha. Aí você não precisa mexer em nada aqui. Feito isso, você vai vir aqui em Save Config. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, cada botão ou tecla ou pad que você aperta vai dar um comando MIDI aqui na tela ao lado, ou um knob que você mexer, aí você pode limpar aqui. Mais um detalhe, você quiser mudar as cores dos seus pads, eu vou tirar um pouco a iluminação aqui para você notar direitinho as cores, que aqui fica um pouco claro demais. São umas cores bem bonitas. Você pode mudar as cores aqui nessas barras coloridas aqui embaixo e colocar qualquer cor que tiver aqui nessa paleta de cores. E se você quiser copiar essa mesma cor igual para outro pad, é só você copiar esse HTML aqui embaixo, ó, e colar lá em outro pad. Você pode configurar os pads de 1 a 16. Ah, mas só tem 4. Ok, só tem 4 visíveis aqui, mas você pode mudar aqui no pad B para as demais cores e os demais efeitos. Da mesma forma também, como eu falei que tem 4 físicos, mas são 16 mudando o pad aqui, a mesma coisa para os knobs também, aqui no knob B. Que você pode estar endereçando aí na sua DAW os efeitos que você quiser. Você mudando as cores aí, você já pode salvar as configurações no Save Config aqui e clicou OK. Se você quiser restaurar os padrões originais, é só clicar no Restore Factory Settings. Feito isso, a gente vai fechar, porque já está configurado, e vamos abrir o Reaper.
Pronto, pessoal, o Reaper aberto. Vamos configurar ele aqui no Reaper. Mas antes de configurar aqui no Reaper, eu quero falar um pouquinho mais. Porque no outro vídeo eu não falei tanto do controlador, só falei mais da minha visão geral do controlador. E eu já estou usando ele aqui há alguns dias. E estou gostando muito. Como eu falei para vocês anteriormente, o pad, você tem 8 pads físicos. E você pode estar endereçando 16 pads. Os pads, como eu disse no outro vídeo, eles são bem duros, mas também são sensitivos. Você pode estar clicando aí devagarzinho, o som vai sair com menos pressão, e quanto mais pressão você colocar no pad, vai sair com mais pressão também sonora. Mesma coisa as teclas, que são sensitivas. São bem pequenininhas, né? Diferente de um teclado normal. Mas quebra um galho demais. Isso aqui no Home Studio quebra muito galho. Os knobs também são 8 físicos, mas você pode endereçar 16 clicando aqui no knob B. O SMK ele tem a função de arpejador, que eu vou estar colocando um som aí mais para frente, mostrando para você como funciona. A função de transformar uma nota em acorde, vou estar mostrando também, e você pode estar endereçando o Play, Stop, Rec na sua DAW para poder estar controlando a sua DAW, dando play na música lá, ou stop, ou colocando para poder gravar você tocando. E a função das oitavas, você pode mudar as oitavas até -3 e +3, que eu também vou estar mostrando em outros vídeos. E a função de pitch, para você baixar também ou subir a oitava quando você tiver com a nota pressionada. E a função de modulação. E também eu já mostrei aqui atrás, você pode colocar um pedalzinho de sustain. E bora voltar lá para o Reaper. Com o Reaper aqui aberto, você vai vir aqui em Options, Preferências, e vai abrir essa telinha aqui, né? No seu vai abrir aqui em geral, mas o meu já abriu porque eu já estava configurando. Você vem aqui em MIDI Devices e vem nessa opção aqui, ó, SMK25. E isso você vai estar fazendo para o Reaper reconhecer o seu controlador MIDI. Em outros vídeos eu vou fazer de outras DAWs também. É só você deixar aqui nos comentários em qual DAW que vocês querem que eu esteja ensinando como configurar o SMK. Para sua DAW aí estar reconhecendo o controlador MIDI. Você vai clicar aqui, botão direito em cima do SMK25. E você clica aqui, Enable Input for Control Mensagens. Desculpa aí pelo inglês. Clicou, o controle já está ativo, mas espera aí. Só isso aqui não vai ser o suficiente. Você clica de novo e clica aqui, Enable Input for Track Record Input. Agora sim. Apply, OK. A sua DAW já está reconhecendo o seu controlador MIDI. E eu vou colocar aqui um instrumento virtual que eu tenho instalado aqui, só para poder estar demonstrando para vocês. Insert Virtual Instrumento. Vou colocar esse Monster Bass aqui, que depois eu vou estar fazendo um review desse plugin. Só clicar em sim aqui. OK. Eu cliquei aqui com o mouse. É um plugin de baixo, né? Monster Bass. Aí tem vários tipos de bass. Vou colocar para gravar aqui porque eu quero transmitir esse áudio para vocês em ótima qualidade, não só com o áudio do microfone. E você clicando aqui nos pads, ó, já está funcionando.
Mudei o efeito aqui. Aí você vai notar a sensibilidade, ó. Sensibilidade aqui dos pads, ó. Tocando de leve, vou botando pressão. A sensibilidade, ó, das teclas. Depois eu vou estar fazendo review desse plugin para vocês conhecerem ele um pouquinho melhor. Esse outro plugin, ele não mostra as teclas, mas dá para ter uma noção do uso. Você clicando em cima dos knobs do plugin, você pode estar endereçando a tecla que você quer que movimente o knob no plugin. Você clica aqui em Start, MIDI Learn, iniciar a leitura do comando MIDI e já clica em cima do knob que você quer que controla. Vou clicar aqui no Cut Off, que eu acho que vai ser um pouco mais interessante. Start MIDI Learn, cliquei e vou clicar no knob que eu quero que movimente. Tá lá movimentando, ó. E você pode estar fazendo isso com qualquer outro knob virtual do seu plugin e o físico aqui do controlador. Vou tentar te mostrar aqui agora a função do arpejador do controlador MIDI. Clicamos aqui em arpejador. E ele automaticamente vai arpejar. Ele não tem um tempo exato para arpejar. Parece que ele só arpeja nesse tempo a nota que você clicar. Te mostrando aí as funções da oitava. Coloquei na oitava -3, né? Então vai estar mais grave. Vamos voltar aqui para oitava 0, que fica mais centralizado, né? Como se fosse um teclado grande.
Nos pads aqui, se você não tiver com um efeito de pads, aí qualquer efeito vai vir para cá e sempre vai ser as notas mais graves. Vou te mostrar um pouco agora do pitch, né? Vou colocar o pitch negativo, ó. E agora positivo. Modulação. E é isso aí, pessoal. Nos próximos reviews que eu vou estar fazendo, né, demonstrando as outras DAWs, eu demonstro mais plugins para você também e mais usabilidades, né, do controlador MIDI SMK25. E é isso aí. E mais uma vez eu peço, se você não for inscrito no canal, eu peço você que se inscreva aí embaixo aí. Deixa seu like. Alguma dica, sugestão, eu peço você que escreva aí nos comentários, entendeu? E se esse vídeo também te ajudou a configurar, ou se você ainda tem alguma dúvida, digita aí nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo e possivelmente até fazendo vídeos baseados nos seus comentários. E no mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.